Olá, você que acompanha o canal Aqui Se Fala de Santos, eu sou o Vanderlei Correia, jornalista, torcedor do Santos Futebol Clube, estou aqui para falar de campeonato brasileiro ao lado do Robson Ramos, radialista, jornalista também do grupo de Bandeirantes de Rádio e Televisão. Tudo bem, Robson? Como é que você está, meu caro? Tudo bom, Vanderlei? E no canal Robson Ramos Fala, que é o meu, esse vídeo também será visto, onde a gente vê muita análise dos jogos do São Paulo também, Vanderlei. Isso aí, tudo certo, né? Claro. Nossa parada de meio de campeonato brasileiro aqui. Verdade, para quem não conhece, para quem está chegando aqui pela primeira vez, desde 2019, eu e o Robson Ramos, a gente faz uma análise no início do Campeonato Brasileiro, a gente chuta muito, né, obviamente, fala quem vai ser campeão, quem vai ser rebaixado, quem vai ficar na zona de classificação da Libertadores da América, enfim, a gente faz isso aqui, e na metade do campeonato a gente dá uma chance de novo, vai manter a mesma opinião, quem vai ser campeão e tal. Eu sou campeão aqui, porque nas últimas vezes eu acertei os campeões todos. Acertou tudo, meu. O cara tem igual o Trindade lá. Ele é o Trindade do Pantanal. Trindade, conversa com a mulher, o cara fala para ele, o cara acertou as três. Tá louco. É verdade. Mas esse ano o Campeonato Brasileiro tem algumas peculiaridades. E agora eu acho que pela primeira vez eu vou mudar a minha opinião de campeão do que eu tinha falado no primeiro turno, viu? Mas bem. Porque, só para lembrar, a gente estava revendo aqui, eu vou deixar no final desse vídeo aqui o link para as pessoas assistirem o vídeo que a gente fez antes do campeonato começar. Muito bom, vai fazer a comparação, né? Isso, mas eu vou dar um spoiler aqui, que eu tinha falado que o campeão seria o Atlético Mineiro. Isso. Eu falei que o campeão seria o Atlético Mineiro, né? E eu vou mudar essa opinião depois, mas nós vamos falar mais para frente sobre isso aqui. E você falou que era outro time. O que eu falei está seguindo o caminho. Falei que seria o Palmeiras. É verdade. Eu falei que seria o Palmeiras e cada vez mais acho que será. É verdade. Ó, enquanto pra gente não começar, antes da gente começar a falar aqui dos jogos, tem uma coisa que a gente tem que tocar num ponto aqui que eu acho crucial, que em alguns momentos desse campeonato, eu já fiz vídeo sobre isso, na minha opinião, o campeonato teria que ser paralisado e a arbitragem passar por uma reciclagem séria, assim, um intensivão de uns 15 dias, assim, né? Tudo bem, você vai me falar, não tem data, não sei o quê, mas não tem data e... a nossa arbitragem está muito ruim. Mas eu entendo o que você está falando. Para ser ruim, ela tem que melhorar muito. Ela está muito ruim. Está muito. Tá um negócio assim varziano, cara. Tá varziano. Não, está muito ruim. Ela está ruim e ela está mal orientada. Porque você muda o comando da arbitragem pela terceira vez em um ano e pouquinho. Não vou passar pano, mas os árbitros que já são problemáticos, eles pioram, cara. Eles já têm base ruim. Aí um chefe da arbitragem pede uma coisa, aí vem o outro, pede outra, aí vem o terceiro, pede mais uma. Quer dizer, os caras ficam também um pouco perdidos e eu estou muito assustado. Eu acho que o que está acontecendo agora tem muito a ver com o fato de que nunca houve uma uniformidade de critérios. E todo ano os caras fazem... Isso que você falou, Vanderlei, acontece todo ano, antes do campeonato começar. Eu tive uma vez, eu fazia um trabalho que acontecia num estúdio que era dentro de um hotel. E coincidiu no campeonato de 2019 de uma espécie de convenção. Era um evento que estava acontecendo pré-brasileirão. Tá? Estavam todos os árbitros do Campeonato Brasileiro lá. Eles ficaram 3 dias lá, reunidos e tal, assistindo palestra, enfim. Mas não adiantou lá muita coisa, né? Mas existe, só que precisa ter uma uniformidade de critério. Eu acho que o principal problema hoje é falta de uniformidade de critério. E também falta de conhecimento e aplicação da regra. É impressionante como o árbitro brasileiro piorou com o VAR, não podia. Tem que ser o contrário, porque os caras fazem o VAR de muleta. Eu acho que o problema é conceitual, Robson. Conceitual. O VAR, o árbitro de vídeo, ele está numa situação hoje que ele está se achando mais importante do que o árbitro de campo. Então, mas já foi pedido para diminuir. Mas aí é assim, ou é 8 ou é 80. Ou eles não interferem em nada, ou eles interferem em tudo. Quando não tem que interferir. Você tem razão. O erro está aí. A questão é essa, né? A questão é essa. E teve até uma conversa quando o seu Edinaldo assumiu a presidência da CBF, né, que era da Federação Baiana, e ele falou, não, eu vou na Europa, vou trazer um cara da Premier League aqui para
palestrar, para não sei o quê, porque o campeonato inglês não precisa nem de VAR, mas tem. E ali eles usam de uma forma assim que chega a dar raiva de ver, né? É como deve ser utilizado. Por que a gente está falando nisso aqui? Porque a gente teve 2 lances na Copa do Brasil, né? Teve o jogo São Paulo e Palmeiras, que deu uma polêmica danada, que foi uma confusão danada. E o jogo Atlético Paranaense e Flamengo, que foi um negócio assim, ali, o cara que chega, se o cara quer ser investidor do futebol brasileiro, ele vê aqui no jogo, aquilo que aconteceu no jogo daquilo lá, o cara desanima na hora, falou, peraí, essa coisa não é séria. Porque um árbitro igual o seu Luiz Flávio de Oliveira, árbitro FIFA, os dois lances, ele estava ali a menos de 4, 5 metros do lance ali, o carrinho do De Arrascaeta e a butinada que o Gabigol deu no Fernandinho, aquela coisa lá tal, e ele fazer vista grossa, e o pior, ele não ser alertado pro VAR para dar uma olhada para ver o que aconteceu. Acho que é aí que é o pior, né? É aí que é o pior de tudo. Esse momento, eu estava comentando isso com um amigo até hoje, esse momento, esse combo do jogo Flamengo e Atlético Paranaense, desse momento aí, foi um resumo do que é o sistema de arbitragem no Brasil hoje. Então, você teve tudo ali. A comissão de arbitragem recomendou aos árbitros que deixassem o jogo correr, né? Porque o árbitro brasileiro estava picando o jogo demais. Ok, baseado no que é feito, especialmente na Inglaterra, tá ok. Os caras tinham outro comportamento. A comissão atual pediu para que o VAR fosse menos intromissivo. Menos intrometido no jogo, né? Houvesse menos intervenção. Aí, olha o que aconteceu nesse lance. O Luiz Flávio julgou mal o que ele poderia chamar de um... Porque o que é deixar o jogo correr? Não marcar qualquer coisinha. Até porque tem muita coisinha que realmente não é falta. O cara tá disputando uma bola aqui, lado a lado, mete o ombro aqui, então não é falta, cara. Tá no jogo. Né? É disputa por espaço, usando o corpo, faz parte. Uma coisa é o cara não dar essa falta, outra coisa é o cara achar que aquilo ali não é nada. Então ele misturou os conceitos, é o que você falou. Aí o VAR, para não ser intervencionista, falou, não, eu vou deixar ele resolver. E ficou tudo errado. O VAR não interveio quando tinha que intervir, e o Luiz Flávio deixou o jogo correr num lance que não tinha que deixar correr. E o áudio do VAR? Eu não ouvi. Desse lance eu não ouvi. Ele fala que na hora do carrinho do De Arrascaeta, ele fala que o cara deixa a perna para ser atingido, cara. Não. O De Arrascaeta foi maldoso. Lógico. O Gabriel foi um pica. E o Fernandinho teve um lance onde ele também errou. Eu não me lembro agora, mas ele também pisou na bola. Também deu uma pegada, se não me engano, no próprio Gabigol. E passou, merecia cartão, enfim. Então aí foi o combo da incompetência do sistema de arbitragem brasileiro. Isso aí, olha, para resumir a questão do VAR, para a gente avançar e falar do que interessa aqui. Quando você tem uma situação que o comentarista de arbitragem não entende o critério, que quem está trabalhando no árbitro de vídeo não sabe qual o critério, e quem está apitando não sabe, alguma coisa tem que ser paralisada. Porque, assim, a divergência entre os próprios comentaristas, ou seja, não é uma coisa uniforme. Você falou, não tem um critério. Não existe um critério. Então, cada um é da cabeça de cada um. Eu acho que passa muito por essa mudança de comissão toda hora, cada um com uma cabeça. Enfim. As ideias podem até ser boas, mas não chega no árbitro. E escancara como os árbitros brasileiros já tinham vícios terríveis que precisam terminar. Então, para os caras foi difícil, por exemplo, fazer o jogo correr, porque eles picavam tanto o jogo que agora eles não sabem quando é que não é para dar falta e quando é para dar. Você lembra quando o Miller foi jogar na Itália? Que ele saiu do São Paulo, foi vendido, acho que foi jogar na Itália, e quando ele retorna... Aí eu lembro que brincaram assim, falou, o Miller, ele foi para a Itália, além dele não aprender a falar italiano, ele desaprendeu o português. Mas ele falava o português com... Então, aí, cara, você passa no filtro, alguns conseguiram até melhorar um pouco o nível, mas é muito pouco, cara. O Luiz Flávio de Oliveira é um árbitro muito fraco. Klaus, Voaden... O Klaus eu acho muito bom. O Klaus eu acho muito bom.
Mas, nossa, basta ter um jogo... Mas não, porque aí também a gente também tem que saber separar o seguinte, eles vão errar. A questão vão errar porque são ruins sempre, ou vão errar porque... O Klaus, por exemplo, eu acho um árbitro muito bom. Eu acho que ele erra, como qualquer um erra, às vezes já erra em coisa séria, mas erra menos que a média. O Daronco, eu acho que conversa demais. Ele melhorou nisso, ele está conversando menos agora. Mas conversava demais, lembra? Batiam para fazer uma palestra com o jogador no meio de campo. Ia no VAR ficar meia hora. Né? Quem eu acho que melhorou bastante o Wilton Pereira Sampaio. Para mim sempre foi confuso. Teve uns jogos aí que ele andou optando que ele se meteu na confusão de novo. Mas no geral ele melhorou. Agora tem uns que, olha, o Luiz Flávio precisa melhorar muito. Tem esse menino novo Walter aí. Magalhães. Não, o Walter Nascimento, Magalhães? Nossa, tadinho, isso é uma coisa complicadíssima. Mas vamos evoluir, senão a gente vai ficar... Mas vamos lá, aí tem aquele Abate Abel, que, pô, como ele é perdido, cara. Aí tem alguns que aparecem bem num jogo, como é que chama aquele árbitro? Bruno Arleu, né, diz que é uma revelação. Tem jogo que ele vai muito bem, tem jogo que é uma tragédia. O Voaden, pô, experiente pra caramba. Porra, bicho, o Voaden que ele fez em Palmeiras e São Paulo, no geral, no jogo todo. Vamos para no lance do que deu o pênalti do Caleri. Já tinha feito lambança antes. Eu nem concordo tanto, mas, por exemplo, teve gente que disse que o pênalti do Caleri não foi. Né, que ele usa a mão para se proteger, ele está com a mão colada ao corpo. Ele não deu, e ele mudou de ideia no VAR. O Voaden nunca foi assim. Ele não deu o pênalti. Ele mudou no VAR. Não, no pênalti para o Palmeiras. Que o Caleri mete o braço. Entendi. E no pênalti para o São Paulo, então, você vê, você falou, ele estava impedido. Não sei até hoje, eu não vi a linha até hoje. Foi esse que subiu, né? Não, mas não precisa de linha ali. Ali não precisa de linha. Vanderlei, ali estava muito ajustado. Não, desculpa. Na hora você vê impedimento do Caleri na hora do lance? Na hora. Imagina. No replay eu já falei. Cara, ele não tá nem com o nariz na frente. No replay? Não, em nenhum. Eu já falei, mas ele estava impedido. Não. E aí depois. O primeiro replay eu ainda vi ele agarrando Mas, o jogador do Palmeiras também. Qual o fato da. Não, isso aí concordo. Só o fato de a gente estar discordando aqui. É sinal que a linha tinha que ter sido traçada. Mas os caras não conseguiu. Sumiram com a linha. Não conseguiu, porque não tinha o parâmetro, não sei o quê, não funcionou. Vou te falar também, viu? Mas pra mim não tava. Vambora, que a arbitragem tá muito chato. Eu também não gosto. Eu abomino essa discussão. Não a nossa é em alto nível. Sim, mas sim. Os erros de arbitragem também valem para programar errada de televisão e ficar só falando disso. É verdade. Aí parece que não tem bola rolando. É chato pra caramba. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. O Palmeiras... Opa, peraí, deixa eu só compartilhar com o pessoal aqui, senão a gente não consegue fazer no tempo que a gente programou. Vou colocar a tabela aqui, porque é o seguinte, e vamos falar aqui da parte de cima da tabela. Todo mundo tá vendo aí? Tá, né? Legal. Então vamos lá, parte de cima da tabela aqui, nós temos o Palmeiras, campeão do primeiro turno com 39 pontos, o Corinthians, segundo com 35, o Fluminense em terceiro com 34 e o Atlético Mineiro em quarto com 32. Atlético Paranaense é o quinto com 31 pontos, Flamengo é o sexto com 30 pontos. Aí vem Internacional, vem Bragantino, vem Santos, vem São Paulo. Os 10 primeiros aqui. Vamos lá. Robson Ramos. O Palmeiras é o líder com 39, mas o Palmeiras está fora da Copa do Brasil. Foi eliminado pelo seu São Paulo. Exato. Palmeiras só tem o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Só não, né? Tem o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. O Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Só que na Libertadores ele vai jogar com o Atlético Mineiro. Isso. O Palmeiras ou o Atlético vão cair fora da Libertadores e vão ficar só no Campeonato Brasileiro. O Corinthians está na Copa do Brasil, na Libertadores e no Brasileiro. Exato. Mas pode sair dos dois, né? Hã? Pode sair dos dois. Porque ele perdeu, né, o primeiro jogo Perdeu o primeiro jogo e o Flamengo é para o duro. E agora ele pega o Flamengo. O Fluminense, só no Brasileiro. É isso? Só no Brasileiro. Não, na Copa do Brasil. Tá na Copa do Brasil. Não, isso. Na Copa do Brasil. Tá na Copa do Brasil. Já ganhou a primeira do Fortaleza. Isso. E o Atlético Mineiro, conforme nós falamos, no Campeonato Brasileiro e na Libertadores da América, que será o adversário de Palmeiras.
Eu vou mudar um pouco aqui a nossa regra aqui. Eu já vou bater de frente com você aqui logo. Eu vou falar o seguinte. Antes de eu falar de Campeonato Brasileiro, a gente precisa falar dessas competições, por exemplo, confronto Palmeiras e Atlético Mineiro na Libertadores da América. Quem avança, na sua opinião? Palmeiras. Na Libertadores? Sim. Tá. Eu acho que avança o Atlético. Legal. Não, pode acontecer. Eliminatório. Já temos uma divergência. Tá bom. Aí, vamos aqui. Corinthians segue na Copa do Brasil e passa pelo Flamengo na Libertadores? Acho que não. Sai dos dois. Você acha que sai dos dois? Acho que sai dos dois. Ficaria só no Campeonato Brasileiro? Só no Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians passa a ser um sério candidato ao Campeonato Brasileiro. Pois é. Tá. O Palmeiras e o Atlético, nós temos divergências. O Palmeiras, sim, quando você fala que o Palmeiras avança na Libertadores, eu acho que o Palmeiras tira um pouco o pé no Brasileiro. Né? Agora, como eu acho que vai dar o Atlético, eu acho que o Palmeiras vai dar um salto no Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras só vai ficar no Campeonato Brasileiro. O que eu acho é o seguinte, eu acho que o Palmeiras passa, mas eu acho que é o contrário do que você falou. Não é que eu acho que ele não vai tirar o pé, nem de um nem de outro, mas assim, ele não vai jogar na Libertadores, passando pelo Atlético, na minha visão, com a mesma tensão. Então, por exemplo, se o Palmeiras for eliminado, eu não lembro agora o cruzamento, mas acho que o Palmeiras pode pegar até o Estudiantes, se eu não estiver enganado. Mas, enfim, que aliás é um belo time. Eu acho que o palmeirense não vai sofrer se o Palmeiras sair depois. Tá Libertadores? Então eu acho que ele vai jogar tranquilamente ali. E jogar tranquilamente, às vezes você baixa um pouco a concentração. Porque eu penso que o Abel Ferreira quer fechar esse ciclo de ganhar também o Campeonato Brasileiro, que ele não conseguiu 2 anos seguidos. Tá. Né? E esse é o melhor momento do trabalho do Abel Ferreira. Isso é importante ser dito. Ele chegou em 2020, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores de 2020, aí ganhou a de 2021, cara. Meio na base do... O Palmeiras jogou bem, não vamos contestar isso aqui, mas foi muito na base do, olha, eu vou levando, vou ganhando, vou levando e vou ganhando. E o trabalho consolidou mesmo esse ano. Esse ano que o time está jogando muita bola, esse ano que o entrosamento é espetacular. Aliás, o Palmeiras está até no momento de baixa agora, mas é natural, essa oscilação no campeonato de 38 rodadas. Não está jogando tão bem em todos os jogos, mas o time hoje que joga automaticamente. E eu acho que o Abel olha para o calendário, para tudo e fala, pô, esse ano eu posso ganhar isso aqui, eu não vou jogar fora. Eu acho que o Palmeiras vai brigar mais pelo brasileiro. Entendeu? Mas passa na Libertadores pelo Atlético, que eu ainda acho que o Atlético não recupera assim, de uma hora para outra, a sua bola com o Cuca. Né? Tá. E então, leva algumas rodadas. Então vamos lá. Palmeiras, Corinthians, Fluminense, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Flamengo, os 6 primeiros. Você coloca algum outro time na briga pelo título brasileiro? Não, na briga não. Seu campeão brasileiro. Como é que é? Seu campeão brasileiro é quem? Continua sendo Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras vai ser com muito mérito, inclusive. Tá. Com muito mérito. Eu acho que dentro desse grupo haverá movimento. Eu acho que o Flamengo vai sair de onde está. Ele vai subir alguns degraus a partir de onde ele está. O Flamengo está terminando de montar um timaço, né? Com o Everton, que já chegou, com o Vidal, que estreou agora. Enfim, está trazendo mais jogadores aí. E o Dorival é um técnico que... O legal do Dorival é que ele não interfere, né? Ele é bom, ele entende de futebol, ele pega o que está dando certo e mantém, e tira o que está dando errado. Então, o Flamengo vai crescer, mas eu acho que não vai ter tempo de ganhar o campeonato. Se o Dorival fizer tudo isso que você está falando aí, com essas peças, que acho que o grande desafio, o desafio do Dorival aumenta agora. Com a chegada desses... Aumenta. Ele vai ter que encaixar esses caras nesse time aí. Aí que vai ser o que são elas. Porque ele sabe que o Dorival tem as limitações. Ele tem ele dá um sprint assim, né? Isso. Dorival.
Será que ele vai conseguir encaixar esses caras aí, um Vidal, esses outros caras? Será? Tem a dúvida. Por isso que eu não cravo que o Flamengo vai tomar o lugar do Palmeiras. Mas eu acho que ele sai do sexto lugar, não vai ficar ali. Não, eu acho que é natural o Flamengo dar um salto aí agora. Natural o Flamengo dar um salto. Até porque eu tô achando o seguinte, hein? Bom, não sei o que vai acontecer agora, do Brasil. O Vanderlei tá coçando para falar um negócio. Se eu não falar agora, eu vou esquecer de falar depois. Vale. O Corinthians tem que ser olhado com muita calma, cara. O Corinthians jogou muito mal contra o Atlético Goianiense lá, perdeu o jogo, talvez perca a vaga. Não é um time melhor que o Flamengo, por isso eu acho que não passa pelo Flamengo na Libertadores. Só que assim, é um time que até hoje não jogou um jogo que encantasse no ano. Mas é um time que tem muita convicção do que está fazendo quando está em campo, quando vai buscar resultados, sabe? E o Vitor Pereira, eu tenho até medo que esse cara fique aqui mais um ano, 2, ele disse que embora no fim do ano. Ele tem um perfil muito parecido com o que está acontecendo com ele, é muito parecido com o que aconteceu com o Abel, né? Ele está ajustando as coisas ali, ele viu que aqui no Brasil não adianta ele impor o conceito dele agora, porque ele nem tem time para isso. Só que, cara, o Palmeiras para mim vai ser campeão, mas se acontecer de alguma forma o Corinthians conseguir chegar lá, cara, não vou estranhar. O Corinthians não perde fácil, cara. Então, o Corinthians em casa não perde. Ele consegue achar uma maneira de manter aquele resultado, de conseguir o resultado que precisa, às vezes sem jogar bem, mas só acertando um posicionamento ou outro, só acertando uma bola ou outra, e é muito mérito desse cara. Esse cara é muito bom técnico. Tá. Se ele ficar mais um ano aqui e acertar o jeito dele, amigão... Mas aí, falar desse campeonato aqui. Então, eu já vou ser mais ousado. Antes, nós vamos mudar o cronograma aqui, nós vamos falar do campeão e dos campeões, depois nós vamos falar do rebaixado por último, tá? Então, eu já vou dar eu falei para você que eu ia mudar a minha opinião de campeão brasileiro. Eu acho que vai ser o Palmeiras, campeão brasileiro desse ano. Eu tinha falado que era o Atlético Mineiro. Isso. E eu concordo com você, essa mudança de técnico agora, o Cuca não vai conseguir ainda acertar. Em 2, 3 rodadas não vai acertar. De ser campeão brasileiro. Porém, eu já vou. O assunto é campeonato brasileiro, mas eu falo para você o seguinte: Palmeiras, no meu ponto de vista, é campeão brasileiro. Palmeiras, o Atlético Mineiro briga pelo título da Libertadores. E o Flamengo, no meu ponto de vista, briga pela Copa do Brasil. Tudo que você falou faz sentido. No meu ponto de vista, são os 3 campeões. Os 3 possíveis campeões, assim, eu acho que todos vão brigar aí por título, mas acho que o que mais certo aí é o Palmeiras ser campeão brasileiro. Eu só discordo porque eu acho que o Flamengo... Porque ele vai ser eliminado da Libertadores, do meu ponto de vista. Pode até ser que não, mas acho que ele não passa pelo... esse excesso, assim... Eu vejo que tem um excesso de confiança no Palmeiras e isso tirou o Palmeiras da Copa do Brasil. Eu também acho. Isso eu também acho. Eu também acho. Excesso de confiança no Palmeiras. Independentemente dos erros de arbitragem, o pênalti do Veiga, para mim, escancara isso aí. Sim, sem dúvida. Mas há tempo de retornar ao melhor ponto. Né? Por isso que eu acho que mesmo passando na Libertadores, ele ganha o campeonato. Discordo com relação ao Flamengo, porque eu acho que o Flamengo cai para o Atlético. Agora, na Copa do Brasil. Acho que cai. Se o Luiz Flávio tivesse aplicado a regra, expulsar o Arrascaeta e o Gabigol, acho que cairia mesmo. Mas tá aberto, acho que o confronto tá aberto. Mas acho que vai dar Atlético Paranaense. E do lado da Libertadores eu não tenho a menor ideia. Mas é bom, o assunto é brasileiro, mas acho que não vai dar o Atlético. Acho que não teremos campeão brasileiro na Libertadores esse ano. Mas é só um palpite. Bom, vai lá. Então já definimos aqui, estamos... Quem que vai ser? O Corinthians para você é vice-campeão? O Corinthians não é nada. Não? O Corinthians vai ficar... Vai para cair? Libertadores. Classifica para Libertadores. Eu acho que o Corinthians, mudando a minha tabela da primeira vez, eu falei que o São Paulo seria vice. Você é muito torcedor, cara. Quando a gente gravou aquele vídeo, o time do Rogério estava em franco crescimento. Era Campeonato Paulista, pomba. Não, mas ele não era só isso. Ele jogava. Aliás, ele joga bem ainda. Mas São Paulo perdeu peça demais e errou muito em alguns resultados. Não será vice-campeão brasileiro. Para mim, o Corinthians vai ser vice-campeão brasileiro. Bom, vice-campeão brasileiro, Corinthians? Eu acho que se o Palmeiras, o vice vai ficar pro Flamengo ali. Hein? Acho que o Flamengo vai dar um salto nesse campeonato. Vamos aguardar. O que interessa aqui é o campeão brasileiro. Então, nós batemos a mesma tecla que vai dar Palmeiras.
Isso. Vamos lá, então. Vamos falar de Libertadores? Vamos. Quem classifica? Vamos falar de 6 vagas, é isso? Vamos lá. 6 vagas. Libertadores, vai. 6 vagas direto, né? As outras 2 são pré-Libertadores, né? Na verdade, são 6 vagas com pré fora a Copa do Brasil, né? É isso? Não, entraram 8 clubes. Ah, é porque o Palmeiras foi campeão, né? Isso. Então você tem 7 vagas. 4 vagas, mais 2. Essas 2 últimas aqui são de pré, mais o campeão da Copa do Brasil. Se um deles repetir, aumenta a vaga, aquela coisa que a gente já sabe. 6 primeiros para mim. 7 vagas, pelo menos, tem, né? 6 primeiros para mim. Vai. Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Internacional e Atlético Paranaense. Não, desculpe. O Atlético Mineiro não tá? Calma. Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Os 6. Aí depois o que vier é pré-Libertadores. Se tiver uma repetição de campeão da Copa do Brasil. Não, mas não vai ter, porque não foi o Palmeiras. Se o Palmeiras for campeão da Libertadores, ou se o campeão da Copa do Brasil tiver entre os 6, aí abre essa vaga. Mas eu acho que... Acho que não tem muito como fugir disso mesmo, não. Viu? O Internacional, para mim, é o 7º, e acho que o São Paulo chega no máximo ao 8º. O São Paulo está fora do Campeonato Brasileiro, para mim. Do brasileiro? Da disputa pelo título, 100% fora. Ah, mas... Não, mas é que em algum momento... Em algum momento, eu acho que o São Paulo começou o campeonato com chance de disputar os 4 primeiros lugares. Claro que começou. Pô, 4? Mas claro. Começou, como não? Era só ver as formações, as contratações dos times, nós discutimos. Não, eu sei, mas o problema do São Paulo, o que levaria o São Paulo ali, na minha visão, não seriam as contratações, seria o trabalho do Rogério. Ah, sim. É que depois o time caiu demais e hoje não, 100% fora dessa disputa e acho que não chega nem no 6. Eu acho que vai tudo para as Copas, uma ou outra. Eu vou falar um negócio para você. Eu acho que Santos, São Paulo, Red Bull Bragantino, quem mais? Ceará, que ainda está mais ou menos aqui. Esses aqui vão brigar ali. É Copa Sul-Americana. E se alguém tiver um lampejo nas últimas 5 rodadas, aí pode pegar uma pré-Libertadores. Isso só. G9, G8, por aí. Isso só. Não tem muita diferença desses times, cara. Isso só. O último brasileiro, o Santos ficou em 10º, o São Paulo em 11º. Isso. Não tem, por mais que o São Paulo tá em 3 competições, mas ele não tem elenco para 3 competições. Não, tá arrebentado. Tá urrando, tá machucando todo mundo, tá estourando todo mundo. Tá arrebentado. E é o seguinte, eu acho que assim, o foco do São Paulo tem que ser a Copa do Brasil. Sim. Que é um título que ele não tem e tal. E pela grana, né? E agora é um campeonato mais difícil do que a Sul-Americana, talvez. A Sul-Americana tem uma chave complicada também pro São Paulo. Mas eu acho que se passa do Ceará agora, por mais complicada que seja, ela é mais maleável. Na Copa do Brasil, o bicho pega. Na Copa do Brasil, acho que a coisa só vai ficar mais tranquilinha para São Paulo se Flamengo e Corinthians caírem. E ainda assim tem o Atlético Paranaense, que é muito difícil. Eu assim, da Libertadores, acho que é isso mesmo, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense. Internacional, deixa eu ver aqui. Olhando de tabela aqui. Acho que é isso. Reportando, mas é que os outros são melhores, né? Mas tô falando aqui. Eu acho que não tem muito como fugir disso. Ó. São Paulo, Santos, Red Bull Bragantino. Pode ser que o Inter dê uma caída no final aí. O Red Bull, você sabe que ele tem pouco gás também. Pode ser que o São Paulo e o Santos dê uma encaixada na reta final aí, dá uma subidinha. Né? A única coisa que eu acho que, assim, pela primeira vez em vários anos, eu acho que a gente, na parte de baixo, a gente não vai ter time grande. Dessa vez. Sim. Porque tá todo mundo muito amontoadinho em cima ali, as diferenças de pontos são pequenas e tal. Só que os times de baixo também estão num momento muito ruim. Não deve mudar muito, não. Vamos lá. Nos 17º, Cuiabá com 20 pontos. 18º, Atlético Goianiense com 17. 19º, Juventude com 16. E o Fortaleza, o 20º, com 15. Alguém já está rebaixado aqui, Robson? O Juventude. Tá. Só. Confirmado só, mas o Fortaleza, bicho. Nossa. É uma pena. O Fortaleza vai ter que fazer um segundo turno de campeão, hein? Ele não joga para sair. Só que ele vai ter que fazer 30 pontos.
Ele vai ter que fazer a pontuação do Flamengo no segundo turno. Será que o Vojvoda fica até o final? Eu acho que ele fica até o final, mas se cair, ele sai. Eu acho que o povo tá com pouca paciência com ele lá. Eu assisti a coletiva dele no final contra o Santos. Até porque ele estava jogando bem e não ganhando. Aí o pessoal agora está acontecendo assim. Por exemplo, eu achei que não jogou tão bem contra o Fluminense. Do pouco que eu vi depois dos melhores momentos. E não jogou bem contra o Santos, não. Esse jogo que você ia falar aí. Foi um jogo muito ruim, aliás. Então vai. Juventude, você acha que já caiu. Quem mais cai? Cuiabá. Rapaz, com dor no coração, o Atlético Goianiense, se bem que o Jorginho fazendo um trabalho também, esse time joga bem, rapaz. Mas Cuiabá, Atlético Goianiense, é meio que tá aí, viu? Juventude, eu acho que Fortaleza não vai segurar, não. Eu mudo 2 aqui. Vai acabar caindo. Eu mudo 2 aqui. Para mim cai Juventude, cai o Cuiabá, cai o Avaí. Acho que o Fortaleza escapa, viu? Pode ser que o Avaí é o seguinte, o Avaí tem um técnico muito bom. Deixa eu só fechar o último aqui. O último aqui, Goiás ou Curitiba? Goiás ou Curitiba? Acho que até o Goiás, porque o Goiás... O Goiás não joga mal, Vanderlei. Engraçado, né? Mas... É engraçado, né? Tem time o Jair Ventura, sabe como é que é. Eu acho que cai o Cuiabá, cai o Juventude, cai o Avaí, e aí é Goiás ou Curitiba. Não, mas você não falou 4 aí? Falou vai Juventude, Avaí. Você vai tirar o Fortaleza. Não, eu acho que o Fortaleza escapa. Fortaleza, Juventude e Cuiabá, eu vou pôr o Avaí aí também. Eu vou salvar o Atlético Goianiense. Esses dois times, para mim, eles têm uma similaridade. Os dois têm 2 técnicos bons, o Jorginho e o Barroca. Mas a qualidade dos jogadores do Goianiense é melhor que a dos do Avaí. O Avaí tem sistema de jogo bem definido, é um time que complica quando está ali na ressacada, só que o elenco é fraco. Né? O Goianiense tem jogadores bons. Jorginho é bom, Marlon Freitas é bom, aquele Wellington Rato é bom. Ele não está jogando para estar ali. Eu vou salvar o Goiás e o Curitiba. Então, mas entre o Curitiba e o Fortaleza merece menos estar ali do que o Curitiba. Mas não vai aguentar. Não vai aguentar. Sem dúvida. Talvez o América. O América tem um time. Se o Mancini ficar até o final, esse time do América tá louco. Eu vi o jogo ontem lá. Oscilou muito. Já subiu lá na 4º lugar outro dia, depois caiu lá para baixo, não subiu mais. Mas ele ainda tem esses lampejos, né? Tem. O time é bom. Ontem deu canseira no São Paulo. Você viu? E deu canseira no primeiro turno no jogo do Morumbi também. Sim, ganhou de 1-0 o gol do Patrick. E se não é o pênalti que o rapaz bateu lá, igual o nariz dele ontem. Não, o São Paulo não mostrou assim. O São Paulo ia ter força para virar aquele jogo. Dos últimos 3 jogos do São Paulo, dos últimos 4 jogos do São Paulo, ontem foi o pior. Ontem foi o pior. Mas é perna, né, cara? É falta de perna. É perna e ontem teve problema de escalação, teve rendimento ruim. Não é duro. O futebol brasileiro não é mole, não, Vanderlei. Não é fácil, não, meu querido. Então é isso, Robson Ramos. Fechamos o balanço aí de segundo turno do Campeonato Brasileiro. Final de outubro a gente volta, né? Para ver se a gente acertou, né? Para ver se a gente tá bom nisso aqui. Um abraço para você, até a próxima. Valeu, Vanderlei. Aquele abraço, gente. Tchau. Valeu, Robinho. Valeu.